A ampliação do acesso aos cursos de direito no Brasil, nesses últimos tempos, nessa última década, predominantemente, fez com que fosse atraído às faculdades de direito um perfil de estudante de direito que não era o comum, o perfil tradicional das faculdades de direito, que eram aqueles filhos de classe média ou de classe alta que não precisavam trabalhar para sobreviver. Isso fez com que, nesses últimos tempos, muitos estudantes me perguntassem, aqui no canal principalmente, como é que eu faço para sobreviver enquanto eu estou na faculdade de Direito? Como é que eu faço para me manter enquanto eu estou na faculdade de Direito? Se você não me conhece, meu nome é Ronaldo Bastos, eu sou doutor em Direito e aqui nesse canal a gente ensina várias coisas, mas predominantemente ensina o que a faculdade de Direito não lhe ensina, lhe preparando para a vida prática, né? Se você quiser outras dicas de vida, dessa vida prática, da vida cotidiana de um jurista, coisa que a faculdade de Direito não vai lhe ensinar, me siga lá no Insta, @blog_ronaldobastos, onde eu posto alguns stories que podem ser relevantes para vocês. O que é que eu quero falar nesse vídeo para vocês? Eu quero falar de 3 modos que o estudante de Direito tem para ganhar dinheiro enquanto está na universidade. Eu tenho que chamar a atenção de você, que é ganhar dinheiro enquanto um estudante de direito. Não é ganhar dinheiro com qualquer trabalho. Não vale aqui, trabalhar na Riachuelo. Isso não é o fato de você ser estudante de direito não lhe credencia para trabalhar na Riachuelo ou qualquer outro local. Quero lhe ensinar 3 formas de você ganhar dinheiro enquanto estudante de direito. Primeira forma, estágio remunerado. O estágio remunerado é a forma mais clássica que um estudante de direito tem para ganhar dinheiro enquanto você está na faculdade. Onde é que você pode conseguir um estágio remunerado? Bom, eu penso em 3 grandes locais em que você pode conseguir um estágio remunerado. O primeiro local são nos escritórios de advocacia, né? Os escritórios de advocacia, embora sejam livres para a contratação de um estagiário, eles costumam ter algumas exigências, como por exemplo, você tem que estar cursando determinado período para ser um estagiário do escritório, de algum escritório de advocacia. Um segundo local que eu penso para você estagiar, que é semelhante com o escritório de advocacia, é o departamento jurídico de alguma empresa, né? Existem empresas que contratam avulsamente determinados escritórios de advocacia para representá-la em juízo, e existem empresas que têm um próprio departamento jurídico, claro, empresas bastante grandes. E o terceiro local para você estagiar de forma remunerada é nos órgãos públicos, né? Os órgãos públicos, eles abrem seleções públicas de contratação de estagiários. São verdadeiros concursos públicos mesmo, né? E aí chega a dúvida do estudante. Qual local, escritório de advocacia, departamento jurídico de empresa ou órgão público eu devo escolher? Qual local que eu devo escolher? Aí eu costumo dividir minha resposta em 2 partes, né? A primeira parte tem a ver com o seu perfil, né? O que você quer para a sua vida? Qual é o tipo de profissional do direito que você quer ser? Você pode não saber agora, mas eu já lhe digo, isso muda muito. Às vezes o aluno começa querendo ser juiz federal, promotor de justiça, e a vida o conduz para outras profissões. Mas quando você quer estagiar, você, em geral, você quer aprender a profissão que você vai seguir no futuro. Então, se você quer ser um advogado, eu recomendo você trabalhar você estagiar no escritório de advocacia ou no departamento jurídico de alguma empresa. Também serve na defensoria pública, nas procuradorias. Todos esses fazem advocacia, todos esses locais
fazem advocacia. A diferença é que a Procuradoria é um advogado público, assim como a Defensoria Pública, né? Há uma discussão doutrinária se o defensor é um advogado público ou não, mas eu considero que é. Mas enfim, se você quer ser advogado, você tem essas opções. Se você quer ser juiz lá no futuro, você deve procurar um estágio nos tribunais de justiça, tribunais regionais federais, nos tribunais regionais do trabalho. Então você tem que ir para o judiciário se você quer a magistratura. Se você quer ser promotor de justiça, você tem que ir para os concursos, para os estágios no Ministério Público. Enfim, a regra aqui, na minha compreensão, é a especificidade. O que é que você quer ser vai condicionar o tipo de estágio que você vai escolher. Ocorre que você vai saber isso só lá no futuro. Quanto mais diversificada for a sua formação, melhor profissional você vai ser. Porque imagine, você quer ser um advogado, então você estagia no escritório de advocacia, mas também estagia no Tribunal de Justiça, algum Tribunal de Justiça, e você, como estagiário, trabalha num gabinete de um juiz qualquer. Aí, você vai ser um advogado muito melhor se você começa a entender como o juiz raciocina e quais são as idiosincrasias do juiz, como é que um juiz recebe um advogado e o que é que ele não gosta que um advogado faz. Então, isso vai lhe tornar certamente um advogado muito melhor no futuro. Então, claro, você tem que ter a especificidade, mas procure diversificar para você ter uma formação mais completa. Segunda questão, que é uma questão que é super importante na minha opinião, é o nível de exigência. O quanto você vai ser cobrado como estagiário, e isso vai interferir na sua formação enquanto profissional, no seu nível de estudo enquanto você estiver na faculdade de Direito e na sua própria qualidade de vida. O que eu vou falar aqui pode ser polêmico, mas é uma questão que não é a regra, ou melhor, digamos, é a regra, mas existem exceções. O que é que eu quero dizer com nível de exigência? Em geral, quem trabalha no escritório, o estagiário que está no escritório de advocacia é muito mais cobrado do que aquele estágio feito no serviço público. Falar de novo, em geral, aquele que trabalha no escritório de advocacia é muito mais cobrado do que quem trabalha no serviço público, na defensoria pública, em procuradorias, etc. Isso faz com que, se você é mais cobrado quanto a horários, às vezes até passar dos horários, isso significa que o seu nível de estudo na faculdade, a sua dedicação ao estudo da faculdade pode não ser o mesmo, e a sua própria qualidade de vida pode não ser a mesma. Isso pode lhe engrandecer como profissional, pode lhe dar resiliência, etc., mas podem ter outros efeitos, né? Então, se eu quero ter uma faculdade de Direito mais tranquila, eu, Ronaldo Bastos, optaria por um estágio no serviço público e não em escritório de advocacia, apesar que eu acho que os dois são importantes, né? Por exemplo, você quer ser um advogado. Aí você pode trabalhar no escritório de advocacia ou na defensoria pública. Vamos colocar como essas duas opções, ou numa procuradoria. Qual é a vantagem de trabalhar na defensoria pública? Você vai fazer algumas das coisas que um advogado tem que fazer, como fazer petições e fazer audiências, né? Ver como é que se faz audiências sem a cobrança exacerbada que você pode ter em um escritório de advocacia. Isso é uma vantagem. Qual é a desvantagem da defensoria pública? É que fazer petições e fazer audiências não é nem de longe as únicas atribuições que tem um advogado. Então, por exemplo, prospectar clientes. A defensoria pública não precisa prospectar clientes. Já a advocacia precisa prospectar clientes. O advogado, ele vive de prestação de serviços jurídicos. Se ele não tem clientes, ele não tem quem prestar esses serviços jurídicos, logo ele morre de inanição, né? Então, no escritório, você vai aprender
a fazer isso. No escritório você vai aprender técnicas de gestão do escritório. No escritório você deve aprender coisas, ou pelo menos de ouvir dizer, sobre marketing jurídico. Tudo isso é importante para a advocacia privada, mas não é importante para a defensoria pública, para um defensor público. Então veja que nos dois ambientes vão ter vantagens e vão ter desvantagens, vão ter aprendizados mútuos, né? De modo que se você quer ser um advogado e você estagiou em escritório de advocacia e estagiou na defensoria pública, você será um advogado mais completo, ou no mínimo vai sair na frente de muitos outros profissionais. Beleza? Então, a primeira forma de ganhar dinheiro ainda na faculdade é através de um estágio remunerado. Segunda forma de ganhar dinheiro na faculdade, com os serviços de correspondente jurídico, né? O que é um correspondente jurídico? Um correspondente jurídico é aquele advogado ou estagiário que presta serviços jurídicos para outros advogados. Um estagiário ou advogado que presta serviços jurídicos para outros advogados. Por que existe esse tal de correspondente jurídico? Esse correspondente jurídico existe para dar mais agilidade aos serviços jurídicos e para baratear a prestação dos serviços jurídicos. Imagine que você é um advogado daqui onde eu moro, em Recife, e precisa fazer uma audiência ou fazer qualquer tipo de ato jurídico em São Paulo, atos que dependam da sua presença física. Veja o quanto isso vai ser caro para o seu cliente, você ter que ir lá para São Paulo. É passagem, possivelmente hospedagem, é sua alimentação, fora o seu know-how, né? Os honorários são coisas um tanto complexas de serem calculadas. Então veja o quanto isso é custo para um cliente. O serviço de correspondente jurídico, você contrata um correspondente, um advogado ou um estagiário lá de São Paulo, você só precisa, tirar cópia de um processo ou juntar uma documentação. Então um estagiário ou um advogado vai fazer isso para você, e você vai pagar esse valor, claro. Você vai transferir esse custo para o seu cliente. Você paga esse valor, só que é muito mais barato do que você próprio ir lá, já que ele já mora nesse local, né? Eu tenho uma aula completa sobre como ser um correspondente jurídico ainda na faculdade de Direito, ou se você é um jovem advogado, as melhores plataformas e as melhores formas de ser um correspondente jurídico, as vantagens de ser um correspondente jurídico, no meu curso de praticajurídica.com, que eu deixo na descrição desse vídeo. Se você precisa ser um correspondente jurídico, não deixe de acessar esse meu curso. Eu vou dar uma palhinha para você quais são as vantagens de você, principalmente como estudante de direito, ser um correspondente jurídico. A primeira vantagem é que você vai ganhar dinheiro com isso. E você não vai ganhar dinheiro trabalhando na Riachuelo. Veja lá, eu não tenho nada contra a Riachuelo, é só um exemplo. Minha esposa e minha filha adoram a Riachuelo, a gente vive lá, enfim. Foi o que veio na minha cabeça. Então, você vai ser remunerado pela atividade que você está estudando para ser, que é você ser um advogado, ser um jurista. Então, pela atividade fim, vai haver essa remuneração. Esse é o primeiro ponto positivo. Um segundo ponto positivo é o ganho de experiência jurídica que você vai ter. Você pode ser contratado para acompanhar determinado processo. Você pode ser contratado para trasladar algum documento, tirar cópia de algum documento. Quando você vai tirar uma cópia de algum documento, você pode não ter tido oportunidade em nenhum momento de acessar uns autos de um processo. E você, tendo esse mandato para tirar cópia desse processo, você vai estar com o processo em mãos. Então você pode aprender quais são os procedimentos que existem em determinado ramo processual. Então isso é um ganho de experiência muito grande. Você vai aprender, auxiliado por um advogado, a cumprir despachos, cumprir diligências. Então o ganho de experiência seu enquanto correspondente jurídico de um outro advogado é muito grande também. Você vai ter uma outra vantagem, você vai ter chance de demonstrar a sua competência. Às vezes você tem o que demonstrar, mas ninguém lhe dá oportunidade para você demonstrar.
essa sua competência. Se você é um jovem advogado, é difícil, você vai ver, no início da sua vida, prospectar clientes. Eu também tenho uma aula só sobre como prospectar clientes para os jovens advogados. Link na descrição do vídeo. Se você é um estudante de direito, mesma coisa, né? As pessoas... A vida não é fácil, né? Então as pessoas não lhe recebem, a vida não é um ambiente que lhe recebe de portas abertas, você tem que lutar por ele. Eu me lembro quando eu comecei a dar aula, eu queria dar muita aula, só que as pessoas não queriam me dar essa chance, né? Eu só comecei a dar aula efetivamente depois que eu terminei meu mestrado. Na verdade, antes eu comecei aqui no YouTube, depois que eu fui para o presencial. Então você tem essa possibilidade de mostrar que você é competente. Um outro ponto positivo é você tem a chance de demonstrar, você tem a chance de fazer network, né? De conhecer pessoas. Se você já escutou minhas lives, minhas aulas, ou se você é aluno do meu curso de prática jurídica, você sabe que eu dou uma carga muito grande nessa questão da sua rede de contatos. Sua rede de contatos enquanto advogado é muito importante. E você, quando você presta um serviço para um outro advogado, esse advogado, se o seu serviço foi bem feito, ele pode lhe indicar para um outro escritório de advocacia ou para um outro advogado. Você consegue ampliar o seu network. Então, uma segunda forma de você ganhar dinheiro enquanto está na graduação é sendo correspondente jurídico. E uma terceira forma de você ganhar dinheiro ainda na graduação é você fazer serviços acadêmicos. Principalmente, estou pensando aqui em monitoria e iniciação científica. Monitoria é o quê? Você vai dar aulas sendo disciplinado não, mas sendo supervisionado por um professor, né? Você vai dar pequenas aulas, pequenos trechos de aulas, ou você vai ser o tira-dúvidas da sala. E em algumas faculdades a monitoria é remunerada, né? Então você, enquanto estudante de direito, pode ganhar dinheiro sendo monitor de alguma disciplina que você gosta, né? Uma outra forma de ganhar dinheiro ainda nesse espaço acadêmico é fazendo iniciação científica, né? Você aprendendo a ser pesquisador, né? Isso também é remunerado, a iniciação científica, né? Você tem as bolsas PIBIC, bolsas CNPq, que lhe dão essa remuneração. Você tem que ver na sua faculdade se existe ou não esse sistema de remuneração. É isso, são essas as três formas de você participar, né, de você ganhar dinheiro ainda na faculdade: estágio remunerado, correspondente jurídico e monitoria e iniciação científica. Para finalizar esse vídeo, talvez eu desenvolva em outro vídeo isso que eu vou falar para vocês, é que nem sempre o melhor estágio, a melhor forma de aprendizagem é você ser remunerado. Eu, por exemplo, eu fiz monitoria e iniciação científica de graça na minha instituição, na minha faculdade onde eu me formei. Eu fui um ano porque não tinha bolsa. Chegou um momento de crise do governo brasileiro que não tinha bolsa para monitor e não tinha bolsa para iniciação científica. E eu fiz isso de graça mesmo, e eu colhi os frutos lá na frente, principalmente consegui entrar no mestrado, no doutorado, dei aula, passei a dar aula, colhendo esses frutos que eu comecei de graça. Às vezes você tem um advogado extraordinário e esse advogado não tem espaço para estagiário remunerado. Sugira ele para ser o estagiário voluntário. Por exemplo, não precisa ser todos os dias da semana, mas eu posso vir aqui no escritório 2 vezes por semana para aprender. Às vezes, primeiro, você pode aprender com aquele advogado que você admira,
e esse aprendizado não se conta em dinheiro. E em segundo lugar, o tipo de serviço que você pode fazer pode chamar a atenção desse advogado e esse advogado lhe contratar. Enfim, nem sempre a remuneração é sinônimo de prosperidade em algumas fases da nossa vida. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Você que ficou até o final, se inscreva aí no canal, clique no like e até uma próxima. Tchau!